Oi, gente. Pois é, Bolsonaro está com muito medo dos governadores e dos prefeitos implementarem uma renda solidária. Aliás, como eu criei um abaixo-assinado aqui no canal, vocês vão se lembrar, o Edmilson Rodrigues já criou o Bora Belém lá em Belém e tem governadores falando sobre isso. E vejam esse vídeo de Bolsonaro e vejam como ele está com medo dos governadores fazerem isso, porque ele sabe que o auxílio emergencial foi o que salvou a popularidade dele durante um período, né? Então, olha só o que ele vai falar aqui sobre os governadores. Prestem bem atenção nessa parte. Eu vou soltar o vídeo completo, mas eu quero que vocês prestem muito atenção do que ele vai falar sobre os governadores. Vejam só. Então o pessoal tem que saber o que está em jogo, o que ele pode perder. E não esperar que uma pessoa resolva os seus problemas. Esse problema é de todos nós. Estou com 65 anos, sabe muita coisa porque é velho. Presidente, mas o senhor dando E start, não é aí, fácil o povo você segue o senhor, viu? decidir, precisa do tempo para decidir as coisas. Eu queria Tudo que é fácil, o povo vai tudo que vem atrás. fácil não se valoriza. Até um presente de uma bicicleta para um filho. Se ele Mas já não tá souber tão o difícil. sacrifício que você tem para dar aquela bicicleta, não vale de nada. Existe um Ontem eu louvor. falei na live aqui que eu não sou pai do Brasil, não, tá? Sou pai de cinco crianças aí. Mas você está fazendo Mas muito por nós. Seu irmão. Não foi que você O falou? que nós temos mais de sagrado é a nossa liberdade. O pessoal não está dando bola, que até falei da parábola do sapo fervido. Parte da imprensa deturpou quando eu falei que como é fácil impor uma ditadura no Brasil, que isso foi o ano passado que eu falei isso Estamos aí. vivendo, né? Naquela sessão que vazou lá. Estado de sítio O decretado. pessoal vai devagar, tirando seus meios, tirando tua esperança, né? Tirando teu ganha-pão. Você passa a ser obrigado a ser sustentado pelo Estado. Você viu que tem governador agora que está falando em auxílio emergencial, né? Ele quer fazer o Bolsa Família próprio. Quanto mais gente vivendo de favor do Estado, mais dominado fica esse povo. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Deu para perceber o tom de preocupação quando ele falou dos governadores? Ele está preocupado, ele está com medo. Ele está com medo, gente. E o motivo é muito simples. Bolsonaro já está com a popularidade extremamente prejudicada. Extremamente prejudicada a popularidade dele. Mas uma das coisas que garantiu a popularidade durante um tempo foi justamente o auxílio emergencial. Agora, se governadores começarem a implementar um programa de renda solidária, como eu lá atrás eu propus, eu criei o abaixo-assinado. O Boulos, antes de mim, me inspirou, inclusive, pensou isso para São Paulo. O Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, está implementando o Bora Belém. Se prefeitos e governadores, para lidar com a pandemia, começarem a fazer isso, o Bolsonaro sabe que isso daí vai destruir ainda mais a popularidade dele. E por isso ele está com medo. Está com muito medo. E agora voltou esse discurso aí de meritocracia, esse discurso aí de não, que vem fácil, se você ficar recebendo do Estado, você fica dependente do Estado. Engraçado, né, que quando foi o auxílio emergencial que estava sendo fornecido pelo governo federal e aumentou a popularidade dele, ele estava adorando, né? Ele estava adorando o auxílio emergencial, né? Mas agora que o pessoal do campo econômico dele está querendo segurar, não está querendo dar tanto assim, está com medo do déficit, está com outras prioridades, né? E eu acredito, inclusive, que o Bolsonaro pode em breve voltar com auxílio emergencial às vésperas da eleição como parte do desespero. Isso aí é altamente provável. Quando chegar perto da eleição em 2022 ele vai fazer isso, mas o que mostra desconsideração com a vida dos brasileiros agora. Garantir um auxílio emergencial agora não é criar dependência com relação ao Estado, é evitar mortes, é evitar sofrimento. A população mais pobre, diante da volta dos lockdowns, não tem como sobreviver. A classe trabalhadora, numa situação de crise sanitária e de crise econômica, está sofrendo. Tem gente passando fome no Brasil. E Bolsonaro está preocupado com o próprio poder. E preocupado com o fato de que governadores, vendo uma oportunidade de beneficiar a população, e eles, governadores,
crescerem de popularidade fazendo isso, ele está preocupado com a perda da própria popularidade. Mas ele não tem nenhuma preocupação com a população. Nenhuma. Nenhuma. Isso fica evidente por ele produzir aglomerações de forma repetida, sem máscara, várias vezes. Isso fica evidente por ele não ter lutado para garantir uma renda, o auxílio emergencial permanecendo para poder garantir a sobrevivência e para garantir que as pessoas iam sofrer menos por causa da pandemia. Enfim, é o governo que nós temos, né? É o governante que aí está, que foi eleito, né? À base de notícias falsas, com conivência da imprensa corporativa, com uma atuação que o beneficiou de uma operação que, na verdade, atuou com fins políticos e econômicos, né, que foi a Lava Jato, que tinha, sim, entre as pessoas que prendeu corruptos, réu confessos, como Palocci, sim. Gente que merece estar na cadeia? Obviamente que sim. Né? Gente que pagou propina? Obviamente que sim. Ninguém nega isso. Mas quando foi para a dimensão política, a operação tinha claramente alvo e interesses políticos próprios, agenda política. Isso não cabe a uma operação policial e não cabe a uma operação policial juiz e promotor ficarem combinando sentença e o juiz orientando o promotor em relação a quais testemunhas e o que deve fazer e a ordem. Isso é completamente irregular. E Bolsonaro foi foi quem se beneficiou de todo esse processo. Mas a personalidade dele, o caráter dele é isso aí. É isso daí que ele é. Né? 2.000 mortes por dia, né? E ele aparecendo em lugares para dar entrevista sem máscara. Apareceu com máscara logo depois de Lula, porque estava apavorado, mas logo depois mostrou a cara dele mesmo. Né? Esse é o Bolsonaro, de aglomerações, né? E que agora está fazendo esse discurso da meritocracia, porque é o que resta a ele para tentar perder menos dos seus apoiadores, que, quando começarem a receber benefícios vindos de prefeituras ou de governo, alguns vão acordar para perceber que quem tem o interesse deles, quem está de fato preocupado com eles, não é esse governo, não é esse presidente. Os governadores também estão pensando na própria popularidade. Não há dúvida sobre isso. Agora, eu disse aqui já algumas vezes que os governadores de esquerda e os prefeitos de esquerda deveriam sim implementar isso para, primeiro motivo, atuar de uma questão humanitária, mas sim utilizar isso politicamente para enfraquecer o Bolsonaro e para viabilizar uma candidatura progressista com um discurso muito simples, de ganhos materiais concretos para a classe trabalhadora e para os mais pobres, como um projeto de governo. Isso inclui garantia de direitos sociais, inclui inclusive a ideia de uma renda mínima como um direito social. Essa é uma estratégia que pode ganhar a eleição. E quem pensa que essa perspectiva reduz o interesse pelo trabalho não tem lido as pesquisas sobre renda universal de cidadania. As investigações que têm sido feitas e as experiências que têm acontecido em vários lugares do mundo não diminuíram o interesse pelo trabalho, nem pelo esforço, nem a desvalorização do esforço. Esse é um discurso desconectado com a realidade que o Bolsonaro faz, por motivos óbvios, porque é o que resta a ele. E é o que eu tinha para dizer nesse vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau, gente.